Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar em atitudes muito comuns e naturais em nós. A obediência, quando estamos motivados a obedecer, a obediência para a vitória. E depois da vitória é o risco maior, creio eu, que exige humildade, e a maioria não apresenta humildade, mas, pelo contrário, se ensoberbece. Depois de uma grande vitória, grandes realizações, muitas bênçãos, a maioria se acomoda, se distrai e corre o risco de cair. Nós temos exemplos na Bíblia. O rei Amazias recebeu um bom exemplo de seu pai, começou muito bem, até que viu como inevitável uma guerra e se preparou para ela contra Edom. Ele arregimentou todo o exército que podia em Judá e viu que havia cerca de 300 mil homens. Ele achou que poderia fortalecer ainda mais o seu exército, alugando 100 mil mercenários do Reino do Norte, de Efraim, e pagou 100 talentos de prata, um bom preço, para alugar aqueles mercenários para reforçarem o seu exército. Ao invés de ir com 300 mil, ele iria com 400 mil e estaria então muito mais seguro, confiando no reforço dos mercenários que ele tinha alugado. Veio um profeta, Deus é maravilhoso, e eu louvo a Deus pela ousadia daquele profeta. Foi um profeta tremendo, ousado, que falou duro com o rei. Ó rei, não deixe ir esse povo de Efraim, porque o Senhor não é com eles. E então, não permita que ele vá junto, porque Deus vai fazer o rei ser derrotado se esse povo for junto. O rei perguntou, mas eu já paguei, e agora? Olha, muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. O profeta falou assim, Deus tem muito mais para dar e você não vai se preocupar em perder isso. Então, pode devolver essa gente, ó rei. E o rei fez isso, devolveu aquela gente e foi para a guerra com os 300 mil e mais a palavra de Deus. Olha que interessante. Aquela segurança que o rei queria ter no reforço dos 100 mil mercenários, na verdade foi substituída pela confiança em Deus e baseado na profecia que Deus tinha mandado. De fato foi, ganhou uma esmagadora vitória e o problema começou aí. Quando ele alcançou a vitória, ele gostou dos ídolos daquele povo, principalmente de ouro, e trouxe aqueles ídolos e começou a adorar aqueles ídolos. A vida espiritual do Amazias era tão ruim que ele achava o seguinte, Deus conosco é uma bênção, mas se nós tivermos o apoio de outros deuses também, vai ser melhor ainda. E hoje em dia há pessoas que pensam assim. Você já esteve com alguma pessoa desse tipo? Não, eu vou pedir oração aqui, mas vou pedir na outra igreja também. E peço lá na católica, lá no espírita, faço uma fezinha também, e faço uma mandinga também, de todo lado. Tudo que vier de bom vai ser ajuda, vai ser bom. Deus vai se sentir tremendamente ofendido por uma atitude dessas, misturar Deus com os outros. Na verdade, não vai ter ajuda de Deus, você vai ter a ira de Deus contra você. O Amazias fez isso, trouxe os ídolos. Bom, aquilo já moveu o Amazias a vários erros depois daquilo.
Quando as tropas de Efraim foram embora e foram despedidas para não ir à guerra, eles ficaram muito irados contra o Amazias e atacaram várias cidades de Judá. Eles estavam interessados no despojo e atacaram cidades de Judá, mataram muitos daquelas cidades e levaram seu gado e o despojo. E isso despertou a ira do rei Amazias. Então, ele, ensoberbecido pela vitória contra os edomitas, resolveu desafiar o Jeoás, que era rei em Israel, e disse: vamos medir armas para ver quem é o mais forte. O Jeoás disse: Amazias, fica na tua, você venceu, tudo bem, você é maravilhoso, você é o grande, tá bom, mas fica quieto aí. Por que você quer inventar uma guerra sem propósito, sem motivo nenhum? Não, eu quero saber quem é o mais forte. Então tá bom. E se preparou o Jeoás e foi para a guerra, e Deus deu a vitória ao Jeoás contra o Amazias, que precisava levar uns bofetões para aprender. E foi o que aconteceu, foi derrotado, vergonhosamente derrotado. O rei de Israel entrou em Jerusalém, tomou muito dos tesouros que havia lá, humilhou o Amazias. O Amazias ainda viveu algum tempo depois mais humilhado, perdeu moral perante o seu povo. Ele já não conseguiu obediência do povo, por fim o povo se revoltou contra ele, ele foi perseguido, fugiu, passou de governante a perseguido, ele fugiu. Pessoas estavam atrás dele caçando por todo lado, até que por fim ele foi achado e morreu. Foi uma morte vergonhosa, mas pior do que a morte foram os últimos anos de vida, que foram humilhantes. Isso na vida de alguém que começou muito bem. Isso acontece na vida de qualquer cristão, pode acontecer com você. Você começou bem, cuidado que pode terminar muito mal. Quem está em pé, cuidado que não caia. Vamos procurar entender essa atitude em um outro episódio acontecido com Israel, quando, terminada a época do deserto, entrou na fase de conquista na terra de Canaã. A primeira batalha dele seria contra Jericó. E o Senhor fez algo muito interessante, exigiu uma estratégia de muito capricho e detalhe. E exortou o Josué a ensinar o povo: nós vamos lutar contra Jericó, ninguém fale nada, nós vamos dar uma volta num dia, todos em silêncio, voltamos para o arraial, no dia seguinte vamos dar uma volta em silêncio. Então Deus foi detalhando tudo o que queria como obediência. Quando a gente pergunta por que Deus levou 7 dias, durante 6 dias eles davam uma volta, totalmente em silêncio. No 7º dia eles dariam 7 voltas. Somente no final da 7ª volta eles gritariam e Deus faria as muralhas ruírem e eles atacariam então a cidade de Jericó, entrando nela. Por que Deus exigiu tantos detalhes? Deus queria treinar o povo na obediência. Há coisas na igreja, na vida cristã, que para nós não parecem lógicas. O batismo, para começar, é uma delas. Que proveito tem, assim, em termos reais, o batismo? Nada. O batismo é simbólico. O batismo é somente simbólico. A pessoa desce as águas para morrer, dar testemunho de que está morrendo para a velha vida, e sai da água ressuscitado para uma nova vida. É simbólico. O batismo por fora não tem valor nenhum. Apenas a pessoa precisa ser considerada batizada no seu interior. Então o importante é o seu interior. Se a pessoa não estiver sincera, o batismo vai ser nada mais do que um banho.
que a pessoa vai tomar, mas ela precisa ser sincera para que o batismo tenha valor para ela. Ato de obediência. Batismo, depois a ceia do Senhor, são atos de obediência. Deus exige obediência do seu povo. Os líderes têm que ser mais rígidos, duros, exigentes com relação à obediência do povo. O nosso povo evangélico está muito mal acostumado. O crente falta a reunião, é como que nada acontecesse nada. Ele não se sente compromissado a estar no culto semanal da igreja. Isso é uma afronta a Deus, um crente faltar e nem dar satisfação, não avisar. Isso é terrível. Com gente desse tipo, nunca a obra de Deus vai para frente. E é o que está acontecendo. Mas os líderes têm que exigir obediência, como Josué, e Deus exortou. Josué, não vai ser fácil não. Seja forte e corajoso, porque você vai precisar de exigir obediência desse povo. O primeiro teste foi detalhado, muita obediência. Imagine um povo inteiro, uma multidão, centenas de milhares de pessoas marchando em volta da cidade em silêncio por 7 dias. A exigência foi rigorosa, obediência. O resultado foi tremendo. Deus abençoou e eles conseguiram a vitória. O capítulo seguinte é muito triste. Contra Ai, eles menosprezaram a cidade, quiseram economizar em número de soldados, mandaram um grupo pequeno em número, se ensoberbeceram, acharam que a vitória seria fácil e partiram para lá. Foram fragorosamente derrotados. Deus queria mostrar o seguinte: eu quero que vocês vençam a cidade de Ai, como todas as outras também, mas não é com a soberba que vocês têm no coração. Tem que se humilhar e obedecer detalhadamente. Bom, vamos procurar entender esse processo. Na sua vida não é diferente. Há pessoas que querem ser líderes na igreja, já fazendo e acontecendo, não vão para frente, não vão dar certo, não é por aí que começa. Você tem que começar com obediência. Seja um discípulo, seja servo, limpe os pés do seu irmão, carregue a mala do seu irmão, seja servo do seu irmão, para poder estar debaixo de autoridade. Aprenda a obedecer, não fazer o que você quer da sua maneira, mas obedecer. Obedecer é muito importante para Deus, muito melhor do que fazer coisas, do que fazer sacrifício. Deus exige obediência para a vitória. E eu creio que tão importante quanto é a lição da humildade depois da vitória. Você precisa obedecer para ter vitória. Se você chega agora no evangelho, chegou na igreja agora e acha que vai liderar, fazer acontecer, não vai conseguir nada, porque é o caminho da obediência que vai levar a algum resultado. Então, se você se humilhar e obedecer, vai ter vitória. Agora, depois da vitória, tem que continuar humilde. Não pense que você alcançou vitória, já é um grande líder, que faz, que acontece, que prega, que os outros têm que receber o que você dá. Cuidado, tem que ter humildade. Mas a cidadezinha de Ai é tão pequena, pois aí foram derrotados lá. Você vai ser derrotado por aquilo que você menos espera. Cuidado com a soberba. Você não é gente grande, não pense que pelo fato de Deus ter dado dons espirituais, pelo fato de Deus ter abençoado, que você é o tal. Seja humilde. A soberba precede a queda. E quem está em pé precisa tomar cuidado para não cair. Deus abençoou sua vida muito bem. Se humilhe agora muito mais. Se você está celebrando ou se alegrando por alguma vitória, é hora de tomar cuidado. Seja humilde. A vitória não é sua, não veio pela sua capacidade, foi misericórdia de Deus.
não se ensoberbeça, humilhe-se. É a lição muito importante que o Senhor também nos deixa depois da obediência, é a humildade para continuar.